O espelho de cristal refletia uma mulher deslumbrante, coberta de rendas francesas, bordados de prata e pérolas pesadas. Mas os olhos que encaravam Isadora de volta eram os de um pássaro engaiolado prestes a morrer. Faltavam apenas 24 horas para o casamento que uniria as duas maiores fortunas cafeeiras da região. Enquanto 3 criadas puxavam os cordões do seu espartilho com força, roubando-lhe o ar, a mente de Isadora não estava no altar suntuoso que a aguardava. Seus olhos escaparam para a janela aberta. Lá fora, na escuridão da fazenda, um único lampião brilhava perto do velho ipê amarelo. Era ele, Vicente. E Isadora precisava tomar naquela mesma noite a decisão que destruiria o nome da sua família para sempre, ou que destruiria a sua própria alma. Olá, meus queridos, preparem o coração. A história de hoje transborda a mais pura paixão e fala sobre aquela coragem absurda que só o amor verdadeiro consegue nos dar, mesmo quando o mundo inteiro diz não. Mas antes de descobrirmos qual foi a decisão de Isadora naquela noite fria, me faça um favor. Verifique se você já está inscrito aqui no canal e com o sininho ativado. É assim que você garante que nossos contos de fé, amor e emoção cheguem sempre até você. E me conte uma coisa, de qual cidade ou estado você está me ouvindo agora? Deixe aqui nos comentários. Eu amo saber até onde nossas histórias estão alcançando. Agora, respire fundo. Vamos voltar um pouco no tempo, exatamente 30 dias antes dessa noite fatídica. Sinta o vento morno da tarde trazer as primeiras pétalas douradas. Vamos para a história. Se der mais um passo em direção àquele casarão, Isadora, estará aceitando a sua própria sentença. A voz grave de Vicente era apenas um sussurro, mas soou como um trovão no silêncio daquela tarde. As pétalas do majestoso ipê amarelo caíam como uma chuva de ouro silenciosa, tingindo a terra úmida e criando um tapete dourado que o separava do resto do mundo. Ali, à sombra daquela árvore colossal, longe dos olhos severos do barão de Montemor, as regras da alta sociedade não existiam. Isadora parou. Suas mãos tremiam enquanto ela apertava o tecido pesado do seu vestido azul. O peito subia e descia com pressa, e o diamante frio do anel de noivado recém-colocado em seu dedo, anelar parecia pesar 1 tonelada. Ela se virou lentamente para encarar o jovem botânico. Vicente estava a poucos passos de distância. Suas botas estavam sujas da terra fértil que ele tanto estudava, e as mangas da camisa rústica de algodão estavam dobradas até os cotovelos, revelando braços marcados pelo trabalho árduo no campo. Em uma das mãos, ele segurava seu inseparável caderno de rascunhos. Na outra, uma única flor de ipê. Ele não tinha títulos de nobreza, não tinha cafezais a perder de vista. Tinha apenas um olhar profundo e a alma mais livre que Isadora já conhecera. O noivado foi anunciado esta manhã, Vicente. A voz dela embargou e uma lágrima quente escorreu pelo seu rosto pálido. Meu pai brindou com o herdeiro do Junqueira. O casamento será em 30 dias. É o fim. Vicente largou o caderno no chão. O som surdo do couro batendo na terra fez Isadora sobressaltar-se. Em 2 passos rápidos, ele quebrou a distância entre eles, ignorando todas as leis de decência que os proibiam de ficar a sós. Suas mãos, ásperas e quentes, seguraram o rosto delicado da filha do barão. Era o primeiro toque real entre eles. Um choque elétrico que fez o mundo ao redor desaparecer, abafando até mesmo o canto dos pássaros. Não me diga que é o fim quando seus olhos me dizem o contrário, ele sussurrou, o rosto tão próximo do dela que Isadora podia sentir o cheiro de sol e relva que emanava dele. Eles podem comprar o seu título de esposa com aquele diamante, Isadora, mas não podem comprar quem você é aqui, debaixo desta árvore.
Ela fechou os olhos, encostando a testa no peito dele, ouvindo o coração do rapaz bater em um ritmo alucinado. Era o único lugar do mundo onde ela se sentia segura. Mas a sombra do casarão colonial, imponente e assustador no horizonte, os vigiava como um fantasma vigilante. Se meu pai nos vir, ele o matará, Vicente, e a mim me trancará no quarto até o dia de me entregar àquele estranho. Vicente afastou-se apenas o suficiente para olhar no fundo dos olhos dela. Com o polegar, enxugou a lágrima que manchava o rosto de Isadora e colocou a flor amarela do ipê entre os cabelos escuros da moça. Então temos 30 dias, Isadora. 30 dias para decidir se você será a prisioneira do barão de Montemor ou a dona do seu próprio destino. Os dias que se seguiram ao anúncio do noivado foram, para Isadora, como caminhar sob a superfície de um lago congelado, ouvindo o gelo rachar a cada passo. A fazenda de Montemor transformou-se em um formigueiro de criados, costureiras e mensageiros. O cheiro de cera de carnaúba, usada para polir os imensos assoalhos de jacarandá da Casa Grande, misturava-se ao aroma enjoativo dos lírios brancos que o barão mandara espalhar pelos salões. Tudo deveria estar perfeito para a união das famílias. Alberto Junqueira, o noivo, era a própria personificação do que a sociedade esperava de um herdeiro. Polido, de postura ereta, com os cabelos impecavelmente engomados e um olhar que avaliava tudo, inclusive Isadora, como se calculasse o seu valor em sacas de café. Nos jantares que se tornaram rotina, Alberto falava sobre ferrovias, exportações e política com o barão, enquanto Isadora permanecia em silêncio, uma boneca de porcelana adornada com sedas importadas, ensinada a sorrir apenas quando solicitada. Para Alberto, ela não era uma companheira, era o troféu mais belo que sua fortuna poderia comprar, a garantia de uma linhagem impecável. A cada olhar gélido do noivo, o diamante no dedo de Isadora parecia pesar mais, como uma âncora puxando-a para o fundo de um abismo escuro. Sua única salvação, a única lufada de ar fresco em seus dias sufocantes, era a biblioteca do casarão. O barão raramente entrava lá, considerando a leitura um passatempo menor diante dos negócios. Foi ali, entre as pesadas estantes de carvalho, 3 dias após o encontro sob o ipê, que Isadora encontrou o primeiro sinal. Ela folheava distraidamente um antigo volume sobre a flora brasileira, obra do naturalista Karl von Martius, quando algo escorregou por entre as páginas grossas. Era uma folha de papel dobrada com precisão, guardando em seu interior uma pequena flor silvestre, perfeitamente prensada e seca. A caligrafia era firme, desenhada com tinta ferrogálica. As plantas mais raras de nossos catálogos não sobrevivem em estufas fechadas, Isadora. Elas precisam do vento para que suas raízes ganhem força. Não deixe que pode a sua alma antes que ela tenha a chance de florescer. Com devoção, vê. O coração de Isadora disparou. Ela apertou o bilhete contra o peito, sentindo o calor daquelas palavras derreter o frio que Alberto deixara em sua pele. A partir daquele dia, a biblioteca tornou-se o cofre dos seus segredos. A cada 2 ou 3 dias, um novo livro guardava um novo bilhete. Vicente escrevia sobre os pássaros que observava, sobre a anatomia das sementes, mas, acima de tudo, escrevia sobre ela. Ele descrevia a cor dos olhos de Isadora com a mesma reverência com que descrevia a imensidão da serra. Em resposta, ela deixava fitas de cetim marcando as páginas de poemas que traduziam a angústia e a paixão que não podia gritar aos 4 ventos. A comunicação silenciosa, no entanto, já não bastava. A urgência do tempo corria contra eles, implacável.
O mês havia escorrido por entre os dedos e agora faltavam apenas 2 dias para o casamento. Foi numa tarde abafada, típica do final da primavera, que Isadora não suportou mais o confinamento. Aproveitando que o barão havia cavalgado até a cidade com os capatazes e que a casa estava mergulhada na letargia do calor, ela escapuliu pelos fundos. Ignorando as regras de decoro, caminhou apressada pelos jardins até alcançar a antiga estufa de vidro, o domínio absoluto de Vicente. O interior da estufa era um mundo à parte. O ar era denso, úmido e perfumado, com o cheiro de terra molhada e orquídeas raras. A luz do sol entrava filtrada pelos vidros embaçados, criando uma atmosfera de sonho quase irreal. Vicente estava de costas, concentrado em transplantar uma pequena muda para um vaso de barro. Ele usava apenas uma camisa leve, aberta no peito devido ao calor, e Isadora pôde ver o suor brilhando em sua pele. O som dos passos dela nas folhas secas o fez virar-se abruptamente. Quando a viu, os olhos dele se iluminaram com uma mistura de surpresa, adoração e um medo terrível. "Isadora, você perdeu o juízo?" Ele sussurrou, largando a pá e limpando as mãos no avental. "Se alguém a vir aqui, eu não me importo." Ela respondeu, a voz trêmula, mas carregada de uma determinação feroz que surpreendeu até a si mesma. Ela caminhou até ele, diminuindo a distância até que pudesse sentir o calor do corpo dele. "Eu não conseguia mais respirar lá dentro, Vicente. Aquele homem... Alberto, ele não enxerga a minha alma. Ele olha para mim e vê uma extensão das terras do meu pai." Vicente engoliu em seco. Ele levantou a mão, hesitando por um segundo antes de tocar suavemente o rosto dela com a ponta dos dedos calejados. O toque fez Isadora fechar os olhos e soltar um suspiro pesado, inclinando-se contra a mão dele como uma flor que finalmente encontra a luz do sol. "Eu vejo você, Isadora." A voz dele era uma prece rouca no silêncio da estufa. "Eu vejo a mulher que ri com os olhos, que se esconde na biblioteca para sonhar com oceanos que nunca viu. Eu vejo a força que você tenta esconder debaixo dessas sedas." Ela abriu os olhos, encontrando o olhar escuro e tempestuoso de Vicente. Sem pensar nas consequências, sem pensar no barão, em Alberto ou na ruína do seu nome, Isadora ergueu as mãos e segurou o rosto de Vicente, puxando-o para si. O beijo foi desesperado, urgente e salgado pelas lágrimas que ela não sabia que estava chorando. Foi o encontro de 2 mundos que a sociedade jurava serem incompatíveis. Havia gosto de terra, de vida, de paixão crua e verdadeira. Vicente a envolveu em seus braços, apertando-a contra o peito, como se quisesse fundir a alma dela à sua, protegendo-a do mundo exterior que ameaçava esmagá-los. Eles se separaram apenas quando a falta de ar se tornou insuportável, as testas ainda coladas, os corações batendo no mesmo compasso acelerado. "Fuja comigo!" Vicente sussurrou contra os lábios dela, a voz carregada de uma promessa perigosa. "Eu não tenho ouro, Isadora, não tenho carruagens nem o respeito do seu pai. Mas eu tenho braços fortes para trabalhar, e eu juro, por Deus e por tudo que é sagrado, que passarei cada dia da minha vida tentando fazê-la a mulher mais feliz deste mundo. Fuja comigo antes que o sol nasça no dia daquele casamento." Isadora recuou 1 milímetro. O choque da proposta real, tangível e assustadora, batendo contra a parede das suas obrigações. Fugir significava abandonar tudo o que conhecia. Significava o escândalo absoluto, a desonra do barão de Montemor. Significava nunca mais ver a sua família,
Antes que ela pudesse responder, antes que pudesse encontrar as palavras para a guerra que travava em seu próprio peito, o barulho do ferrolho da pesada porta de ferro sendo destrancado ecoou pelo lado de fora. O sangue de Isadora gelou. Alguém estava entrando. Vicente rapidamente a puxou para trás de uma fileira densa de trepadeiras imperiais e palmeiras altas, prendendo-a contra o vidro embaçado do fundo da estufa. Ele colocou a mão sobre a boca dela, pedindo silêncio com o olhar aterrorizado. Passos pesados de botas de couro ecoaram pelo chão de pedra. A respiração de Isadora parou. Pelo espaço entre as folhas, ela viu a figura que caminhava lentamente por entre as bancadas de botânica. Não era um criado, não era o capataz. Era Alberto Junqueira, o seu noivo, batendo metodicamente uma bengala de castão de prata contra a palma da mão. Seus olhos frios esquadrinhando cada sombra da estufa com uma suspeita mortal. O ar denso da estufa de vidro, antes um refúgio com cheiro de orquídeas e terra úmida, de repente tornou-se irrespirável. Atrás da densa folhagem das palmeiras imperiais, Isadora sentia o próprio coração bater com tanta violência que temeu que o som ecoasse pelas paredes de vidro. A mão de Vicente, grande, áspera e quente, cobria a sua boca com firmeza, enquanto o outro braço a prensava protetoramente contra si. O calor do corpo dele era a única coisa que a impedia de desabar no chão de pedra. Os passos de Alberto Junqueira eram lentos, calculados. O bater rítmico e metálico da sua bengala, com castão de prata contra o piso, soava como a contagem regressiva para a forca. Isadora fechou os olhos, aterrorizada. Se Alberto a encontrasse ali, sozinha, nos braços de um empregado da fazenda, o escândalo destruiria muito mais do que o seu noivado. O barão de Montemor, um homem forjado na brutalidade do trato com a terra e com os homens, não hesitaria em lavar a honra da família com sangue. Vicente seria morto, espancado até a morte pelos capatazes no pátio, e ela seria enviada para um convento de clausura perpétua na Europa, ou pior, forçada a casar-se imediatamente sob o chicote da humilhação pública. A silhueta de Alberto parou a poucos metros do esconderijo deles. Ele usava um terno de linho claro, impecável, contrastando com a rusticidade do ambiente. Com a ponta da bengala, ele afastou delicadamente uma samambaia chorona. Vicente trocou um olhar desesperado com Isadora. Ele sabia que, se Alberto continuasse avançando, os encontraria. Com uma lentidão angustiante, Vicente soltou a cintura de Isadora, levou um dedo aos próprios lábios em um pedido mudo de silêncio absoluto e deu um passo sorrateiro para fora da folhagem, surgindo no corredor central da estufa como se estivesse focado em examinar um vaso de begônias. "Senhor Junqueira!" A voz de Vicente soou firme, embora o peito de Isadora apertasse ao notar a leve tensão no tom do amado. "Posso ajudá-lo? O barão não costuma trazer convidados a esta ala." A umidade mancha os tecidos finos. Alberto Junqueira girou nos calcanhares, a bengala parando no ar. Ele mediu Vicente de cima a baixo, os lábios finos curvando-se em um sorriso de desdém que não alcançava os olhos frios. "O botânico", Alberto murmurou, a voz arrastada, carregada de uma superioridade cortante. "O homem que brinca na terra enquanto os verdadeiros homens governam o país. Eu estava apenas inspecionando as propriedades que em breve farão parte do meu patrimônio. Diga-me, rapaz." Alberto caminhou lentamente ao redor de Vicente, como um predador avaliando uma presa insignificante. "O que há de tão fascinante nessas ervas para que o meu futuro sogro invista tanto dinheiro nestes vidros?" "É uma coleção de espécies raras, senhor. Plantas que não sobreviveriam no clima implacável lá fora sem o devido cuidado. Elas exigem delicadeza." Alberto soltou uma risada seca e sem humor. "Delicadeza. Que palavra inútil."
Ele parou de frente para uma prateleira de orquídeas selvagens, tocando as pétalas de uma delas com a ponta enluvada do dedo. A natureza, botânico, não precisa de delicadeza, ela precisa de domínio, precisa ser domada, podada, controlada, para que sirva aos nossos propósitos, exatamente como os cavalos de raça e como as mulheres. Atrás das palmeiras, Isadora prendeu a respiração, uma lágrima de pânico e revolta escorrendo pelo rosto. As palavras de Alberto eram uma promessa do inferno que a aguardava no casamento. Ele não queria uma esposa, queria uma propriedade para subjugar. Vicente engoliu em seco, os nós dos dedos ficando brancos, enquanto ele apertava as laterais da própria calça, lutando contra o instinto primitivo de socar o rosto aristocrático do herdeiro. Com o devido respeito, Sr. Junqueira, Vicente respondeu, a voz perigosamente baixa. Algumas naturezas morrem quando são enjauladas. O senhor pode possuir a planta, mas nunca verá a sua verdadeira beleza se a sufocar. Alberto estreitou os olhos. A insolência nas palavras do empregado não passou despercebida. Ele deu um passo na direção de Vicente, a bengala erguida. O clima na estufa ficou carregado, elétrico, como os segundos que antecedem a queda de um raio. Mas então, algo no chão chamou a atenção do noivo. O olhar de Alberto desceu. Perto da bota de Vicente, caída sobre as folhas secas, havia uma pequena presilha de madrepérola e ouro, a mesma presilha que o barão dera a Isadora no seu aniversário de 16 anos. A mesma presilha que, minutos antes, segurava os cabelos dela, enquanto Vicente a beijava. O mundo parou de girar. O estômago de Isadora despencou. Alberto abaixou-se lentamente e recolheu a joia com 2 dedos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele girou a presilha contra a luz filtrada pelo vidro, observando o brilho das pérolas, e então ergueu os olhos para Vicente. Havia uma fúria fria, letal, dançando nas pupilas do herdeiro. Uma peça curiosa para se encontrar na terra suja de uma estufa, não acha? Alberto sussurrou, a voz destilando veneno. Eu diria que é uma joia fina demais para as criadas. E certamente fina demais para os seus bolsos, botânico. Vicente manteve o olhar firme, embora seu coração estivesse na garganta. As patroas às vezes passeiam pelos jardins, senhor. A casa grande é cheia de moças. Sim, as moças. Alberto guardou a presilha no bolso do colete. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Vicente, falando tão baixo que Isadora teve que se esforçar para ouvir. Escute bem, seu camponês miserável. Eu não sei a que jogo você acha que está jogando, mas se eu descobrir que andou cobiçando as flores que não lhe pertencem, eu não vou apenas demiti-lo. Eu vou arrancar a sua pele a chicotadas no tronco daquela praça, e farei questão de que a sua família inteira assista. Mantenha os olhos na lama, que é o seu lugar. Com um último olhar de desprezo, Alberto girou sobre os calcanhares e caminhou em direção à saída. O som do ferrolho metálico ecoou pesadamente. Ele havia ido embora. Assim que a sombra de Alberto desapareceu pelo jardim, as pernas de Isadora cederam. Ela caiu de joelhos no chão úmido da estufa, um soluço desesperado escapando da sua garganta. Vicente correu até ela, caindo de joelhos também e puxando-a para um abraço apertado. Isadora agarrou a camisa dele como um náufrago agarra um pedaço de madeira no meio da tempestade. Ela chorava convulsivamente, o terror finalmente tomando conta de todo o seu corpo. Ele sabe, Vicente, ele sabe. Ela soluçou contra o peito dele. Você viu os olhos dele? Ele vai matá-lo, ele vai destruí-lo e depois vai me trancar em um inferno. Silêncio. Olhe para mim, Isadora, olhe para mim. Vicente segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando-a a encará-lo.
Os olhos dele, antes repletos de adoração sonhadora, agora queimavam com uma urgência implacável. Não havia mais espaço para hesitação. O jogo de bilhetes e olhares roubados havia acabado. A guerra havia começado. Não podemos mais esperar a noite do casamento, disse Vicente, a voz rouca, porém mais firme do que nunca. Se ele entregar aquela presilha ao seu pai, o barão fará perguntas. Amanhã à noite é o baile de véspera do casamento, o momento em que todas as atenções da casa estarão voltadas para o salão principal. Ninguém sentirá a sua falta na primeira hora. Isadora arregalou os olhos, o fôlego preso na garganta. Amanhã? Amanhã, Vicente confirmou, encostando a testa na dela. Faça as malas apenas com o que conseguir carregar. Finja cansaço e retire-se cedo do salão. Eu estarei esperando com 2 cavalos nos fundos do pomar, perto do ipê amarelo, à meia-noite em ponto. Dali, cavalgaremos até a fronteira de Minas. Eu tenho um irmão nas montanhas que pode nos abrigar até casarmos. Ele enxugou as lágrimas do rosto dela com o polegar, o olhar carregado de promessas. Você confia em mim, meu amor? Tem coragem para deixar para trás o ouro e abraçar a noite escura comigo? Isadora olhou para a pesada porta de ferro, por onde o noivo tirano acabara de sair. Ela olhou para o diamante brilhante e frio em seu próprio dedo. E então ela olhou para Vicente, o homem que via a sua alma. Com as mãos trêmulas, mas o espírito em chamas, Isadora retirou lentamente o anel de diamante do dedo, fechando a joia fria na palma da mão com desprezo. Amanhã, à meia-noite, ela sussurrou, selando o pacto, sob o ipê amarelo. O salão principal da fazenda de Montemor ardia em luz e ostentação. Dezenas de lustres de cristal trazidos da Europa projetavam um brilho feérico sobre o assoalho de jacarandá meticulosamente encerado. A elite cafeeira de toda a província rodopiava ao som de uma valsa, celebrando a grande véspera do casamento. O ar estava saturado com o perfume doce e enjoativo de lírios brancos, misturado ao aroma denso de charutos caros. Para todos os presentes, era a festa do século. Para Isadora, era o corredor da morte. Ela vestia um traje de veludo carmesim, pesado e sufocante. Suas mãos estavam envoltas em longas luvas de cetim branco, uma artimanha desesperada para esconder o dedo anelar vazio. O diamante, afinal, ficara guardado em seu quarto. Ao longo do salão, Alberto conversava animadamente com o barão e outros fazendeiros influentes. Ele erguia sua taça de cristal, mas seus olhos frios e calculistas cruzavam o salão a cada minuto para repousar sobre a noiva, carregando uma promessa cruel de domínio. O grande relógio de pêndulo no corredor adjacente marcou 11 horas da noite. O tempo estava esgotando. Isadora forçou uma expressão de exaustão, aproximando-se do pai. Com a voz embargada, queixou-se de uma enxaqueca cegante, suplicando para retirar-se aos seus aposentos. O barão de Montemor, contrariado pela ausência da filha antes do brinde da meia-noite, dispensou-a com um aceno brusco. A ascensão pela escadaria principal foi uma tortura. Isadora abriu a pesada porta de madeira do seu quarto, pronta para vestir suas roupas de fuga, mas o sangue gelou em suas veias. 3 criadas a aguardavam, segurando o imenso vestido de noiva de rendas francesas. A última prova, antes da manhã seguinte, era inadiável. Uma ordem expressa de Catarina, a governanta. Sem saída, Isadora permitiu que removessem o veludo carmesim. Em minutos, o espelho de cristal refletia uma mulher deslumbrante, coberta de bordados de prata e pérolas pesadas. Mas os olhos que a encaravam de volta eram os de um pássaro engaiolado, prestes a morrer. Enquanto as criadas puxavam os cordões do seu espartilho com força, roubando-lhe o ar, o olhar de Isadora escapou para a janela aberta. Lá fora, na escuridão da fazenda,
Um único lampião brilhava perto do velho ipê amarelo. Vicente estava lá. Alegando que a falta de ar a faria desmaiar, Isadora ordenou que as criadas a deixassem sozinha imediatamente para descansar. Assim que a chave girou na fechadura, a máscara caiu. Em movimentos frenéticos, ela arrancou o vestido de noiva, deixando a seda amontoada no chão. Vestiu um traje de montaria escuro, calçou botas flexíveis e jogou uma capa de lã sobre os shoulders. Em uma pequena sacola, guardou as joias de sua mãe e os preciosos bilhetes de botânica. Ela desceu pelas escadas estreitas dos fundos e correu pelos jardins esguios, mergulhando na escuridão do pomar. Lá estava ele. Sob os galhos do ipê amarelo, Vicente segurava as rédeas de 2 cavalos robustos. O abraço que trocaram foi um impacto de almas, desesperado e faminto. Você veio. A voz de Vicente era um sopro trêmulo de alívio. Eu cruzaria o inferno inteiro para chegar até esta árvore, ela respondeu. Vicente ofereceu as mãos para que ela montasse. O vento agitou os galhos do ipê, fazendo uma chuva de pétalas invisíveis cair sobre eles. Mas quando Vicente virou-se para montar em seu cavalo, a noite desabou. A escuridão foi subitamente dilacerada pela claridade ofuscante de meia dúzia de lampiões a óleo, sendo acesos simultaneamente. Das sombras espessas do pomar, uma muralha de homens emergiu, cercando-os em um círculo perfeito e mortal. Eram os capatazes da fazenda, todos armados. Vicente saltou para a frente, colocando seu corpo como um escudo humano. Do meio do círculo, o barão de Montemor e Alberto Junqueira avançaram lentamente para a luz. Uma bela noite para cavalgar, não acham? A voz de Alberto cortou a brisa fria, destilando um sarcasmo venenoso. Ele enfiou a mão no bolso do paletó alinhado, retirou um objeto pequeno e atirou-o na terra aos pés de Vicente. A luz trêmula dos lampiões refletiu na madrepérola e no ouro. Era a presilha de cabelo de Isadora. Quando encontrei esta peça fina jogada na terra suja da sua estufa na tarde de ontem, botânico, eu soube que a insolência havia chegado longe demais. Alberto continuou, saboreando cada palavra. O senhor é um tolo. Acha mesmo que os ratos podem andar pelo palácio sem que o dono da casa perceba? O barão de Montemor avançou um passo, apontando o dedo trêmulo para a filha, o rosto contorcido por um ódio ancestral. Desça desse cavalo, Isadora, o barão ordenou. Desça agora mesmo. O seu castigo será decidido amanhã, depois que eu lavar a honra desta família. Isadora cravou as unhas nas rédeas de couro, mas ao ver as armas apontadas para o peito de Vicente, uma chama incandescente de revolta engoliu o seu medo. Não! A voz dela rasgou a madrugada, firme e cortante. Eu não serei vendida para um homem que me enoja para engordar as suas posses, meu pai. O rosto do barão perdeu a cor. Alberto Junqueira, perdendo o sorriso irônico, apontou a bengala diretamente para Vicente. Amarrem este verme no tronco do ipê. Alberto ordenou aos capatazes. Mostrem a ele o que acontece com ladrões que tentam roubar a propriedade da família Junqueira. 3 capatazes avançaram, cordas grossas nas mãos. Vicente fechou os punhos, pronto para lutar até o último suspiro. O metal das espingardas brilhou sob a luz do fogo, e a promessa feita sob as flores amarelas estava prestes a ser afogada em sangue. Os 3 capatazes avançaram como uma matilha de cães famintos, as cordas ásperas prontas para subjugar o botânico. Vicente não recuou. Quando o primeiro homem tentou agarrar seus braços, ele se esquivou com rapidez, desferindo um golpe seco que desequilibrou o agressor. Mas eram muitos, e a força bruta dos trabalhadores da terra era implacável. Um segundo capataz desferiu uma pesada coronhada de espingarda contra as costas de Vicente.
O impacto o lançou ao chão de joelhos, o ar abandonando seus pulmões com violência. Ao ver o homem que amava cair, a mente de Isadora esvaziou-se de qualquer resquício de medo. As convenções, o respeito cego à autoridade paterna e o terror da punição desapareceram, substituídos por uma força ancestral e indomável. Isadora saltou do cavalo com uma agilidade desesperada. A capa de lã escura escorregou de seus ombros, caindo na terra úmida enquanto ela corria para o meio do círculo de luz dos lampiões. Sem hesitar, ela atirou o próprio corpo sobre Vicente, abraçando-o contra o chão e usando as próprias costas como um escudo de carne entre ele e os agressores. Se quiserem amarrá-lo, terão que me amarrar junto. A voz dela cortou a madrugada, embargada pelas lágrimas, mas carregada de uma fúria absoluta e inabalável. Ela ergueu o rosto, desafiando a parede de armas apontadas para eles. Alberto Junqueira soltou uma risada cortante, um som desprovido de qualquer humanidade. Uma cena patética. Ele destilou as palavras com nojo, apoiando o peso na bengala. Tirem essa garota histérica do caminho. Amarrem os dois se for preciso. Eu não me importo de casar com uma mulher domada à força. Um dos capatazes hesitou, os olhos arregalados, buscando a aprovação do barão de Montemor. O velho fazendeiro, no entanto, estava paralisado. Seus olhos fitavam a filha, caída na terra suja, protegendo um camponês com a própria vida. Isadora encontrou o olhar do pai. As lágrimas lavavam o rosto dela, refletindo a chama dourada dos lampiões. "O senhor amou a minha mãe, meu pai?" Ela perguntou, a voz baixando para um tom de súplica cortante que fez o peito do barão apertar. Ou ela também foi apenas um contrato, uma assinatura fria em um pedaço de papel para unir propriedades? Porque eu me lembro de como o senhor chorou quando a terra a levou. Eu vi o desespero de um homem que sabia o que era o amor verdadeiro. Como o senhor pode me condenar a uma vida inteira de escuridão ao lado de um homem que só enxerga o meu preço? As palavras atingiram o barão de Montemor como lâminas. A lembrança de sua falecida esposa, o único farol de ternura em sua vida, forjada na dureza, inundou sua mente. Ele olhou para Vicente, sangrando, mas ainda tentando envolver Isadora com os braços para protegê-la. Alberto, sentindo o poder escorregar por entre os dedos e profundamente humilhado pela insubordinação pública da noiva, perdeu o controle. A máscara de polidez aristocrática espatifou-se. Com os olhos injetados de raiva, ele ergueu a pesada bengala de prata, mirando os ombros de Isadora para forçá-la a sair do caminho a golpes. "Aprenda o seu lugar, sua insolente!" Alberto esbravejou. O golpe desceu pelo ar com fúria, mas nunca atingiu o alvo. A mão calejada e firme do barão de Montemor interceptou o metal. Ele agarrou a bengala de Alberto no meio do ar, a poucos centímetros do rosto de Isadora. A força do bloqueio fez os nós dos dedos do barão estalarem. O silêncio que se seguiu foi denso e aterrador, quebrado apenas pela respiração ofegante dos homens. "Ninguém!" A voz do barão ecoou grave, vinda das profundezas de sua alma. "Absolutamente ninguém levanta a mão para a minha filha, muito menos nas minhas terras." Alberto tentou puxar a arma de volta, mas o barão a arrancou de suas mãos com uma violência repentina, atirando a bengala de prata na escuridão do pomar. "O senhor perdeu o juízo, Montemor?" Alberto cuspiu, o rosto desfigurado pelo ódio. "Eu posso destruir você, posso fechar as portas de todos os portos para as suas sacas de café. Posso fazer o nome da sua família virar poeira." O barão olhou para o herdeiro dos Junqueira, enxergando finalmente o abismo no qual estava prestes a atirar sua única filha.
A ganância havia cegado seu julgamento, mas a visão da violência prestes a ser cometida contra o sangue do seu sangue quebrou a maldição do orgulho. Que o café apodreça nos armazéns, respondeu o barão, erguendo a cabeça e recuperando a dignidade que a ambição quase lhe roubara. Eu prefiro a mais completa ruína financeira a entregar a minha filha a um covarde. Saia da minha propriedade, Alberto, e não ouse cruzar o meu caminho novamente. Alberto olhou freneticamente ao redor, esperando que os capatazes o apoiassem, mas os trabalhadores abaixaram as armas. A lealdade deles pertencia à terra e ao homem que a governava. Bufando de frustração, o noivo rejeitado virou as costas e marchou a passos largos em direção à escuridão, engolido pela noite. O barão de Montemor soltou um suspiro longo e pesado. Os ombros largos caíram, como se dezenas de anos de tensão finalmente abandonassem seu corpo. Ele caminhou a passos lentos até a base do grande ipê. Isadora e Vicente continuavam ajoelhados na terra, os corações ainda disparados. O velho fazendeiro estendeu a mão grande e áspera. Não havia fúria em seu gesto, apenas um cansaço resignado e uma ponta de admiração. Isadora aceitou a mão do pai e levantou-se. Vicente ergueu-se em seguida, mantendo-se protetoramente ao lado dela. O senhor não tem posses, não tem nome, e quase roubou o meu bem mais precioso na calada da noite, disse o barão a Vicente, a voz embargada por uma emoção contida. Mas o senhor estava disposto a dar a vida por ela, e ela a morrer pelo senhor. Eu vivi o suficiente para saber que nenhum ouro do mundo compra esse tipo de lealdade. O barão olhou para o topo do ipê amarelo. As flores douradas continuavam a cair mansamente, abençoando a terra. Voltem para o casarão, ordenou o pai, o tom agora sereno. Ninguém da família Montemor vai fugir como um criminoso na escuridão. O mundo lá fora é implacável e a tempestade de amanhã será severa, mas a enfrentaremos juntos. O senhor tem mãos excelentes para cuidar de plantas, rapaz. Amanhã, ao nascer do sol, veremos se elas servem para administrar as contas de uma fazenda de café. Isadora atirou-se aos prantos nos braços do pai, o alívio e a redenção lavando sua alma. Vicente abaixou a cabeça, o peito inundado por um respeito que duraria uma vida inteira. O amor, nascido sob a sombra de uma árvore, havia suportado o peso da sociedade e, contra todas as probabilidades, curado uma família fragmentada. Anos mais tarde, o velho barão brincaria com os netos correndo livremente sob aquele mesmo ipê, entendendo, enfim, que a maior riqueza que a vida pode nos conceder é a liberdade de amar as raízes que escolhemos plantar. E assim nos despedimos da fazenda de Montemor e do tapete dourado do velho ipê. Talvez, hoje, você sinta que está caminhando em um inverno árido, preso a expectativas, a fardos familiares ou a promessas que sufocam a sua verdadeira essência. Às vezes, as prisões de seda que o mundo nos oferece parecem seguras, mas nos roubam a paz. Que a coragem de Isadora e a firmeza de Vicente inspirem você a florescer mesmo quando o terreno parecer seco e hostil. Como o ipê, que reserva sua maior beleza para a época mais dura do ano, a sua força também pode surgir no meio da adversidade. E se a tempestade parecer grande demais para enfrentar sozinho, lembre-se de que não precisamos fugir na escuridão. Entregue os seus medos ao verdadeiro autor da vida. Confie em Deus, pois Jesus Cristo é o restaurador de todos os laços quebrados. Ele tem o poder de quebrar o orgulho, de amolecer os corações mais duros e de trazer o perdão para dentro da nossa família, assim como fez com o velho barão. Escolha sempre a semente do amor e do perdão.
Se esta história encontrou morada no seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuarmos compartilhando juntos esses contos de fé e emoção. Fiquem com Deus e até a próxima.